Olá pessoal, estamos aqui de novo para a nossa penúltima, nosso penúltimo assunto da matéria de gestão da produção e materiais. Vamos falar hoje de um tema que a gente não tinha comentado ainda em nenhum momento, que é a manutenção de equipamentos. Vamos falar da corretiva, vamos falar da preventiva e vamos falar da preditiva, ok? Sabemos que sempre que vamos produzir, nem só questão de produção, mas de modo geral em nossa vida, tudo aquilo que nós utilizamos, nós precisamos dar manutenção por um certo período. Há algumas peças que desgastam em mais tempo, há outras peças que desgastam em menos tempo. É, e nisso nós temos que ter tudo isso mais ou menos alinhado para sabermos como vamos lidar com a manutenção dos equipamentos para poder a nossa produção não criar nenhum problema de atraso, nenhuma quebra imprevista, evitar os imprevistos, né? Para que a empresa não fique parada, para que a produção não fique parada. E vocês sabem, eu comento direto com vocês que empresa parada é dinheiro parado, funcionário parado é dinheiro parado, estoque parado é dinheiro parado. Temos que ter uma rotatividade em relação a isso. As empresas, a empresa no geral, ela é um organismo vivo, ela precisa estar em movimento. Ela precisa gerar a sua forma de se manter, né? De lucro. Inclusive para a questão de gestão, para os setores táticos e estratégicos, tático ou técnico, tá? Qual a diferença entre manutenção corretiva, preventiva e preditiva? Quando o assunto é segurança e conservação de máquinas, equipamentos e estruturas industriais, como um todo, a manutenção tem de imprescindível item. Para saber detalhes sobre esse tipo de manutenção, a diferença entre elas acompanhe. Vamos fazer isso agora. Manutenção corretiva. Como o próprio conceito sugere, esse tipo de manutenção consiste na correção imediata de problemas que inviabilizam o bom funcionamento de máquinas e equipamentos, causando sérios prejuízos no processo produtivo. Embora essa manutenção geralmente não seja programada, sendo na maioria das vezes necessário substituir peças e componentes danificados ou desgastados, em determinados casos ela pode ser planejada mediante a realização da manutenção preditiva, que veremos mais adiante. Quando realizada sem planejamento, a manutenção corretiva gera altíssimo custo para a indústria, comprometendo o cumprimento de prazos até mesmo do lucro do mês. Então vemos que a corretiva ela é assim, o último caso. É o caso que ela irá de imediato tentar voltar a empresa a funcionar. Vou explicar a vocês. Ela vai tirar a máquina do prego, como o dito popular fala, tirar do prego e voltar à produção dos componentes que a empresa produz, certo? Manutenção corretiva, último caso, imprevisto, sem programação. Já a manutenção preventiva é um conjunto de estratégias de monitoramento e controle empregadas com o objetivo de impedir ou amenizar falhas quanto ao desempenho de máquinas e equipamentos, sejam eles hidráulicos, automotivos ou industriais. Contrário da corretiva, essa manutenção sempre é planejada, sendo realizada de maneira periódica com base num cronograma ou índice de funcionamento. Além de gerar menos custos, esse tipo de manutenção faz com que máquinas e equipamentos operem com o máximo desempenho. Por se tratar de uma manutenção programada, os desgastes e danos ocorridos são muito menores, fazendo com que o custo com reposição de peças e componentes não comprometam o orçamento empresarial. Por outro lado, é importante frisar que,
A manutenção preventiva ocorre independentemente de danos reais apresentados, fazendo com que, em alguns momentos, a indústria tenha gastos sem necessidade imediata. Exatamente como vou dar um exemplo aqui de quando adquirimos um carro, um veículo novo saindo da loja, né, com garantia. Vem programando, vem de fábrica aquela manutenção programada. Tem, no caso de veículos, né, tem de 1.000 quilômetros, de 5.000, 10.000, 15.000, 20, 30, 50 e assim sucessivamente. Porque nisso a empresa já vai saber, a fabricante do veículo já vai saber, com essa quilometragem rodada ou esse tempo passado, quais as peças serão necessárias ser trocadas, quais as peças precisam ser revisadas para ver o estado que elas estão, para poder assim o carro ter sua funcionalidade continuada, sem imprevisto, sem prejuízo, sem que o carro pare e nos deixe no prejuízo, né? Nos deixe na mão, nos atrase nossa vida, atrase nossa viagem e nossas obrigações, né? A manutenção preditiva, acredito que alguns nunca ouviram falar nessa expressão, manutenção preditiva, certo? É um semelhante à preventiva. E justamente por isso é um dos tipos. Eita, quase que eu não digo agora. Né? E justamente por isso esses dois tipos são muito confundidos. A grande diferença entre eles é que a manutenção preditiva é baseada numa inspeção sistemática e na observância quanto à modificação dos parâmetros ou condições de desempenho. Isso significa que a manutenção preditiva leva em consideração as condições reais quanto ao funcionamento de máquinas e equipamentos, não sendo realizada necessariamente com base em cronogramas ou índice de funcionamento. A partir do momento em que a prevenção preditiva identifica problemas de desempenho que já estão ocorrendo ou poderão ocorrer em um futuro próximo, é feita a chamada prevenção corretiva planejada. Que a prevenção corretiva planejada é exatamente aqui, digamos que é, o mecânico ou o operador da máquina está vendo ali que a peça X está começando a ter desgaste, está começando a se estragar, certo? E não é o período de desgaste dela correto, ou então ela não é o. Como eu posso explicar para vocês? Ela não é aquele prazo que ela está esperando. Não é aquele período que ela vai ter de se desgastar. Ou então a empresa não tem o prazo de desgaste dessa peça. Aí ela vai para a manutenção preventiva. É o acompanhamento da manutenção, é o acompanhamento da operação da máquina, do funcionamento da máquina. Se ela está apresentando os sintomas corretos, o desgaste correto dela ou não, ok? Ela é muito confundida com isso, porque se você faz a preditiva, quando você está vendo que precisa trocar uma peça pela manutenção preditiva, você consegue ainda rodar a máquina com aquela peça que está sendo desgastada, certo? Sem comprometer a máquina, mas que você sabe que vai ser necessário trocar ela o quanto antes. Na primeira oportunidade que for ter para poder trocar essa peça, vai ter que ser trocada também, ok? Digamos que ela é o meio termo entre a corretiva e a preventiva. Ela faz a junção de alguns segmentos, tanto da corretiva quanto da preventiva, ok? Que é a manutenção preditiva. Manutenção preditiva. Como definir o melhor tipo de manutenção? Para estabelecer a melhor forma de realizar a manutenção de máquinas e equipamentos, é necessário realizar um diagnóstico quanto à estrutura e necessidades de cada empresa. De forma geral, o único tipo de manutenção a ser evitada é a corretiva, sem planejamento, ou seja, aquela que ocorre sem o apoio da manutenção preditiva. Inúmeras empresas que utilizam vários tipos de máquinas e equipamentos em suas unidades industriais optam geralmente pela manutenção preventiva ou preditiva, sendo também possível desenvolver estratégias para a aplicação desses dois tipos de manutenção de forma conjunta, oferecendo as seguintes vantagens: obtenção do máximo desempenho de máquinas e equipamentos, maior confiabilidade quanto ao processo produtivo,
evitando interrupções decorrentes a problemas técnicos. Adequação de custos de manutenção, já que é possível programá-los de forma antecipada, evitando comprometer o fluxo de caixa. Prolongamento da vida útil das máquinas e equipamentos, diminuindo os custos com depreciação. Aumento da produtividade e eficácia nos processos industriais. Diminuição dos riscos de acidente do trabalho, envolvendo operadores e demais colaboradores que atuem de forma direta na produção. Esse diagnóstico com relação ao melhor tipo de manutenção deve ser feito de forma conjunta pelo proprietário da empresa, principais gestores e empresa especializada nesse serviço, oferecendo as melhores alternativas para o contexto da indústria. Hoje em dia temos várias empresas que elas já têm todo o acompanhamento do, da funcionalidade de suas máquinas, seus equipamentos. Sabe que com um certo período, peça X vai desgastar, com umas certas horas máquina que a máquina esteja em operação, tal peça vai se desgastar. E ele já tem tudo isso em registro, já tem tudo isso, é, já tem tudo isso palpável, já tem em mãos. Eles podem prever os problemas que poderão ocorrer futuramente. Inclusive, tem empresas que fazem locação de máquinas bem específicas, dependendo do produto que a empresa vai produzir, que elas inclusive prestam serviço para manutenção da máquina. Além da empresa comprar ou alugar a máquina, a mesma empresa que compra e ou aluga, ela dá também o suporte de manutenção, o suporte técnico, para que a máquina seja feita a manutenção com profissionais especializados, com profissionais de confiança da empresa, para que ela tenha uma durabilidade maior e o máximo de produção, de desenvolvimento dela. Tá? Pessoal, em seguida eu estou enviando para vocês junto com esse texto aqui, lembrando que essa é a aula 6, manutenção preditiva e preventiva, corretiva também, certo? Eu estou enviando um texto para vocês junto, falando também dessas manutenções. Peço a vocês que leiam com muita atenção os dois textos e qualquer dúvida podem entrar em contato, tá ok? Desejo a vocês um bom estudo, tenham ótima absorção do conteúdo e que Deus nos abençoe. Um beijo, um abraço bem grande para vocês, estou morrendo de saudade, tá bom? Um abraço bem grande, fiquem com Deus.